Olá, o Viva Saúde está no ar e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Novembro Azul e o câncer de próstata. A gente recebe o Dr. Kleber Serafim Del Toé, ele é oncologista e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Fique com a gente. Eu recebo aqui hoje no estúdio, então, o Dr. Kleber, ele é oncologista. Eu quero agradecer, doutor, a sua disponibilidade por estar aqui com a gente, para a gente conversar sobre um assunto tão importante que é o Novembro Azul. Olá a todos também. Então, também agradeço pela oportunidade de a gente tentar discorrer um pouquinho e esclarecer alguma dúvida ou tentar aprofundar qualquer tipo de assunto relacionado a Novembro Azul, né? Principalmente câncer de próstata, mas não só câncer de próstata. Sim, porque, doutor, eu acredito que os homens, eles têm uma certa resistência a cuidar da saúde em relação às mulheres. Você percebe isso? Tem, isso sim, não é só eu que percebo, também os números percebem É, isso. As né? mulheres procuram mais serviço de saúde, isso é histórico, não é só no Brasil, no mundo inteiro também. Funciona assim no Brasil, tem N estudos a respeito disso. Uhum. né? O motivo exato a gente não sabe, mas a gente tem várias especulações, mas o que a gente sabe é que homem procura menos. Qualquer tipo de campanha, qualquer tipo de situação e falar sobre o assunto, isso vai facilitar a informação, e informação sempre ajuda a disseminar conhecimento e também procurar se tiver algum tipo de dúvida ou alguma coisa que ache que não está indo corretamente. Com certeza. A gente não pode generalizar, mas geralmente são as mulheres que marcam a consulta, as mulheres que, que pegam no pé para poder fazer alguma coisa, e eu acho que campanhas como essa dão um alerta maior para que os homens procurem, né? Dão qualquer tipo de alerta, mas não é só câncer de próstata, é qualquer tipo Isso. de doença, qualquer tipo de problema. Se os homens procurassem para controlar a pressão alta e diabetes, já faria uma diferença absurdamente grande, que são as doenças mais prevalentes. Uhum. Controlando isso, controla um pouco do resto também. Claro que é importante controlar o câncer de próstata e qualquer outra doença também, Uhum. mas a gente começa pelas mais comuns para indo para Isso. as menos comuns, É. né? E doutor, o oncologista, ele trata de vários tipos de cânceres? Isso, o oncologista trata de qualquer tipo de câncer, né. A gente tem dividido um pouco mais nos últimos tempos, né. Crianças tem oncologista pediátrico, Tá. tá, e tem os tumores hematológicos que o hematologista trata, que é principalmente linfoma, mieloma e leucemia, tá. A gente Entendi. divide isso, aí os oncologistas tratam os tumores sólidos, tá. Uhum. Só que nos últimos anos, aí, últimas décadas, tem se começado a restringir um pouco o tratamento também, por ter muito tipo de informação nova, muita, muita inovação, muito estudo novo, muito medicamento novo, e às vezes alguns oncologistas estão se especializando em uma área ou duas áreas, né. Então, a gente tem diminuído algumas coisas, eu tenho diminuído algumas áreas e tentado, uma das áreas que eu foco mais é tumores urogenitais masculinos e femininos. Então, esse é um dos motivos meu de maior estudo, porque não tem como a gente se atualizar em tudo, é muita informação. É, aham. Doutor, o câncer de próstata, né, a gente vai falar um pouquinho sobre ele agora. Eh, primeiro se você pudesse explicar pra gente, a próstata, né, pra que ela serve e como que a gente já tem um sinal de alerta de que alguma coisa tá errado? Então, a próstata é um órgão que está localizado logo embaixo da bexiga, tá? Ela serve principalmente para produzir secreção, para facilitar a saída de esperma e a saída de urina. Ela vai lubrificar a uretra, tá? Serve basicamente para isso. A gente sabe que ela está alguma coisa errada, principalmente que a doença mais comum dela é a hipertrofia prostática benigna. Ela incha e aí vai dar dor para urinar ou dificuldade para urinar. Basicamente, esses são os principais sintomas. Em outros casos mais graves pode dar sangramento, dor, outras coisas assim, mas Uhum. geralmente a gente começa a descobrir com dor ou dificuldade. Tumor de próstata geralmente não é na camada mais central que dá hipertrofia prostática, e às vezes não dá sintoma nenhum. É na camada mais periférica. Então, na camada mais externa da próstata, tá o câncer, principalmente ali, não só ali, mas principalmente ali, às vezes não dá sintoma nenhum. Por isso que às vezes não se tem sintoma nenhum. E as pessoas não sentem dor, não sente nada, mas como que eu tive sem sentir? Acontece. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção e seguir o que recomenda o Ministério da Saúde, INCA, qualquer órgão desses para fazer tipo de prevenção, não só de próstata, mas qualquer tipo de prevenção para qualquer tipo de câncer. Sim, com certeza. E doutor, quando um paciente, né, vai até você e ele já, né, não sei se já vai encaminhado para você com um diagnóstico ou eles geralmente procuram você para fazer o diagnóstico?
quase sempre chega no oncologista com um diagnóstico pronto. Tá. Vai no urologista com as queixas, quase sempre, não sempre, mas quase sempre, e depois no oncologista chega com um diagnóstico já, ou com a biópsia, ou com uma dificuldade para tentar resolver, que não conseguiu biópsia por algum motivo, sim, nesses casos principalmente, mas quase sempre o paciente chega com o diagnóstico na mão, Uhum. às vezes não sabe muito bem, às vezes a pessoa que viu ele antes não entende muito bem para Uhum. explicar, às vezes foi num médico que não é um urologista, é um generalista que pediu a biópsia também, Uhum. então às vezes chega com um monte de dúvidas e com um monte de problemas já para resolver antes de tratar o problema em si, que é o Pois câncer é. de E próstata. é isso que eu ia te perguntar, qual é o papel do oncologista nesse momento, quando o paciente chega com um Então, diagnóstico o desse? papel do oncologista primeiro é reunir todas as informações que se tem a respeito da doença e do paciente, Tá. porque às vezes uma doença eu trato num paciente de um jeito, outro paciente de outro jeito completamente diferente, a mesma doença, o mesmo tipo, aparentemente a mesma coisa, mas não, a gente precisa reunir todas as informações e aí depois disso a gente tomar uma decisão baseada naquelas informações. Aí às vezes precisa pedir mais exames ou às vezes a gente está pronto para planejar um tipo de tratamento, Uhum. tá? E a família participa, doutor, A dessa família conversa? participa, quase sempre participa. Ela participa muitas e muitas vezes. Às vezes a família vem antes para contar a história que aconteceu. Isso aí, sim, não é bom nem ruim, é só diferente, mas a gente tem que parar e depois tem que contar para o paciente não pode enfrentar um tratamento sem saber o que está acontecendo com ele, Uhum. mas a família participa e deve participar, Uhum. só, sim, o ideal não é esconder informação nem do paciente nem da família, esconder do paciente, entre aspas, seria proibido, e da família, aí é uma decisão do paciente, a não ser que ameace a vida dele, não precisa contar para os outros, Sim, né. aham. É, mas a orientação é que tenha a maior rede de apoio possível, né, Exatamente, não doutor? tenha dúvida. É. E daí, com esse diagnóstico, com essa conversa, eh, pra onde que pode ir os tratamentos, assim? Quais são os níveis que pode acontecer? Então, sim, no tumor, falando especificamente de próstata, Isso, que tá. quer falar mais, então, sim, tumor de próstata, o tratamento que a gente tem hoje, eh, alguns casos até a gente nem trata, mas são casos específicos que a doença é muito indolente, muito lenta, demora anos e anos e anos para crescer, ou pacientes que têm uma expectativa de vida muito baixa, que ele não vai morrer da doença, ele pode crescer durante 5, 10 anos, até lá, em tese, ele teria eh eh, ido a óbito por outro motivo, Sim. nesses casos não vale, mas nos casos normais que a gente trata, Tá. basicamente é cirurgia e radioterapia, tá. E aí, sim, e aí varia muito conforme cada situação, se está mais no começo, se está mais Isso. adiantado, se a doença é mais localizada, se já está à distância. Uhum. E se a doença está espalhada, aí não dá mais para fazer tratamento local, só em casos de tratar sintoma, um caso específico. Aí a gente faz quase sempre, hormonioterapia e tem novos agentes hormonais também que a gente acaba associando, em alguns casos quimioterapia, e em alguns casos também a gente faz tratamentos com, um radioisótopo que a gente chama, que são, eh, medicamentos que a gente usa em associação com a medicina nuclear, Uhum. que acabam destruindo também o tumor de próstata, tipo a gente faz para tumor de tireoide, que é derivado do iodo, mas é um análogo semelhante a Sim. isso. Doutor, porque assim, eu acho que as pessoas estão muito acostumadas, né, a verem até inclusive câncer de mama, e aí faz quimioterapia, cai o cabelo, enfim. Mas no homem, a radioterapia ela tem os mesmos Não, a sintomas do que radioterapia, a sim, também quimioterapia? faz radioterapia em câncer de mama, mas é um tratamento localizado, tá, então ele vai dar efeitos locais. Só vai cair o cabelo quando eu fizer, por exemplo, tumor cerebral, eu vou fazer em alguns pontos Tá. da cabeça, pode cair o cabelo. Aí Uhum. nesses casos, é possível que sim, a radioterapia dá efeitos locais. A radioterapia na próstata tem efeitos semelhantes à da cirurgia, Hum. tá. Em alguns casos um pouquinho mais, alguns casos um pouquinho menos, e a radioterapia evoluiu muito, assim como a cirurgia de próstata evoluiu muito, Uhum. depois o urologista pode te orientar melhor, explicar melhor essa evolução de cirurgia em câncer de próstata, que foi surpreendente nos últimos anos e décadas aí, vamos dizer assim. Uhum. Doutor, você percebe uma mudança de idade nos pacientes, talvez pacientes mais jovens tendo essa doença ou ainda Não prevalece. dá para ver tanto em câncer de próstata, em Tá. câncer de mama a gente tem visto mais, em câncer de intestino, estômago a gente tem visto mais. De É, intestino e. intestino, esses câncer gastrointestinais. Em câncer de próstata a gente não tem visto tanto, é mais um tumor de paciente mais idoso, tá. Uhum. De exatamente por que isso a gente não consegue explicar. Talvez tenha diminuído um pouco,
mas pacientes muito jovens com câncer de próstata é uma coisa raríssima, ou não vou dizer impossível, mas uma coisa muito improvável. Eu não me lembro de nenhum de cabeça agora que Tá. tenha menos que 30, alguma coisa assim. Aham. Câncer de mama, a gente tem um monte de casos parecidos com isso. Então a gente pode dizer que o fator de risco para o câncer de próstata pode ser talvez relacionado à idade também? A idade também, a idade é bem importante para isso, Tá. mas o principal fator de risco para câncer de próstata é história familiar, tá? E raça negra. Os dois são os fatores mais importantes. Aham. Os dois são genéticos. Câncer de próstata é uma doença basicamente genética. Tudo que a gente faz que aumenta a possibilidade de câncer, tipo fumar, beber, eh ter gordura demais no corpo, tudo isso, não fazer exercício, tudo pode aumentar um pouquinho o risco de câncer, mas não são efeitos diretos em câncer de próstata. Em câncer de próstata é basicamente genético essa possibilidade de acontecer. E doutor, tem, não sei se talvez no seu consultório tenha essa dúvida, mas, alguns homens podem questionar depois sobre impotência, depois de fazer uma cirurgia, acontece esse Então, tipo de sim, dúvida? acontece já antes, né? Porque antes de começar o tratamento, a gente tem que explicar. Por exemplo, cirurgia e radioterapia tem risco de impotência. Tem risco de impotência parcial ou de impotência completa. Esse tipo de impotência tem muito a ver com o local que está o tumor, o tamanho que vai ser feito a cirurgia, ou a radioterapia, se tem que fazer mais áreas, menos áreas. Essas questões aí são sempre relevantes e importantes nessa hora de discutir. Mas tem uma chance de pelo menos 10%, em alguns casos chega até 20%, em risco de impotência ou de incontinência. Essas duas questões Abstinência são importantes. Quando às vezes a gente combina radioterapia com cirurgia, que em alguns casos a gente é obrigado a fazer isso, assim, a chance é maior de acontecer isso. Em Uhum, alguns casos, por exemplo, pode passar de 90%, algumas sequências que a gente faz. uhum. E tratamentos, quando a gente faz tratamento hormonal, de bloqueio hormonal, com alguns tipos de bloqueadores, vai dar bastante perda de libido. Impotência, às vezes, junto, mas perda de libido principalmente. Uhum. Isso é bem desagradável também. É um medicamento que é bem importante para a gente, mas é um medicamento que, sim, quando a gente já prescreve ele, a gente já fala para o paciente, já avisa que não é legal. Se a gente puder fazer menos tempo, a gente faz. Sim. Só que quando a gente está lidando com cura ou não cura, e às vezes a gente não pode deixar a mão É, mais leve. Tem que. com certeza. É. E doutor, existe uma equipe multidisciplinar na hora de um paciente. Então, existe, assim, 2 tipos de equipe, vamos dizer assim, Aham. né. Primeiro, na hora que a gente trata o paciente num centro oncológico, tem uma equipe que tem um médico, que é um oncologista, urologista, todos os outros, né, e ao mesmo tempo vai ter a enfermeira que vai ser responsável por aplicar a medicação, às vezes o técnico de enfermagem também. Tem o psicólogo que pode ajudar em toda esse entorno de tentar juntar as Estratégia, coisas na né. estratégia. Tem nutricionista que pode nos ajudar também, em alguns casos, a melhorar a dieta e algumas questões desse tipo. E às vezes a gente precisa de outros especialistas, precisa de fonoaudiólogo, outras coisas assim, muito menos no câncer de próstata, mas Uhum. nisso também, tá? E tem outro tipo de equipe que a gente tem feito isso cada vez mais, inclusive temos uma reunião amanhã, é o que a gente chama de tumor board. A gente discute só com médicos, tá? Aí tem o oncologista, tem o urologista, tem o radiologista, tem o médico nuclear, tem o patologista. Todas essas especialidades se juntam para discutir o caso clínico, alguns casos um pouco diferentes da média, que não são o caso 100% aquele redondinho que está no livro. A gente discute possibilidades de fazer tratamentos não usuais em alguns pacientes ou em alguns pacientes que a gente tem uma dúvida muito grande do que discutir. Se faz isso, faz aquilo, a gente discute e às vezes outra pessoa dá uma ideia, às vezes a gente vê algum problema que a gente não tinha visto antes, Hum, descobre algum detalhe e aí a gente consegue fazer um tratamento melhor, tá? uhum. Tem estudos, principalmente em câncer de pulmão, que esses tumor boards aí aumentam a sobrevida do paciente, tá? No câncer de pulmão foi onde começou isso primeiro, porque câncer Olha de pulmão é só. mais desafiador do que câncer de próstata. Então, nesses casos, a gente consegue melhorar a sobrevida, isso com evidência científica que esse tipo de procedimento de associar esses médicos todos, a gente consegue eh resultados melhores e consegue melhorar também a satisfação do paciente também. Porque a gente que às vezes fala com alguns pacientes, a gente fala que vai levar o caso, discutir isso e eles acham bem legal também, porque eles Claro. sabem que tem mais gente conversando, tem Com mais gente certeza. E decidindo. e se sente valorizados no tipo, eles estão preocupados comigo, eles estão tentando resolver o meu problema, né. Isso, também, exatamente. E sim, para a gente é muito melhor levar um caso difícil para esse tipo de discussão, porque tu toma decisão
sim, tu não tomou sozinho, tu não escondeu nada, tu não deixou passar nada. Isso. Na hora que tu revisa o caso também, às vezes tu vê coisa que tu não viu antes, então é muito mais estudado esses casos, é muito mais discutido e, em tese, por isso que a gente tem melhores resultados. Eu acredito provavelmente que tenha em qualquer tipo de tumor, além do pulmão que é provado isso em câncer de próstata, provavelmente tenha melhor resultado. Aham. Mas é uma iniciativa dos médicos? Isso sim, foi uma iniciativa, assim, não foi local aqui, começaram a fazer isso em centros maiores e foram vendo que ia dar certo, e depois todo mundo foi copiando, não porque é bonito, mas porque ajuda a gente, ajuda a gente a ficar mais tranquilo e ficar mais, sim, claro, tu vai ter que ir um dia fora do horário, às vezes vai te ter mais trabalho, tem que preparar o caso, tudo isso, tem que ligar para um, ligar para outro, é difícil, claro que é, Aham. mas no final das contas tu faz um trabalho melhor, tu faz uma medicina melhor do que tu fazia antes. Com Então, certeza. todo mundo começou a disseminar esse tipo de informação e todo mundo começou a fazer e começou a dar certo. Uhum. É, Que legal, doutor. E vocês não discutem só, são casos difíceis, mas pode ser o câncer em qualquer parte do corpo. A gente em está com de qualquer parte próstata do aqui, corpo. mas pode ser Só que outros. assim, o que que a gente faz? Aí tem que segmentar, por isso até que lá no começo que eu falei que às vezes está segmentando o oncologista numa área ou em Isso. menos áreas, porque, por exemplo, a gente tem uma discussão quando a gente vai amanhã de tumores urogenitais, Uhum. e aí não aí vai estar todos eles relacionados com tumores urogenitais. Isso. Em outro dia, outra vez, tem tumores relacionados com o pulmão, tórax, Uhum. outro câncer de mama. Então, em cada um tipo desse, tem possibilidade de discutir os tumores separados, com especialistas ou super especialistas naquela situação. Sim. E doutor, o câncer descoberto no começo, chances de cura E altas? então, um tumor de próstata, por exemplo, descoberto no começo e que não seja um tumor agressivo, vamos dizer assim, agressivo é que tenha um grau muito alto na biópsia, Tá, ou que já tenha linfonodos, outras coisas assim, ou um PSA muito alto, ele tem uma chance de cura de mais de 90%, tá? É bem 90%. grande. É. Uhum. Alguns casos, aí voltando lá àquela história de história familiar muito forte, algumas Tá. coisas assim, são tumores diferentes que aí são outra coisa, e não consegue curar. Mas, sim, esses casos estão fora da curva, vamos Tá. dizer assim. Os casos mais normais na curva que a gente vê, que é a grande maioria, descoberto no começo, chance de cura é muito maior. Uhum. Ou, às vezes eu consigo fazer uma cirurgia menor, consigo poupar ele de um monte de efeito colateral, eu Isso. consigo poupar de um monte de sequelas que poderia ter, eu poupo ele, às vezes, de fazer um tratamento hormonal muito longo por ter uma doença maior, já tem muito mais qualidade de vida, porque todos esses tratamentos atrapalham e atrapalham bastante, Sim, né. com Às certeza. vezes pode parecer pouco, mas para a pessoa que está do outro lado lá é muito. Imagina, com certeza. Ainda mais com os efeitos colaterais, né, dos tratamentos, enfim, quanto antes descobrir, mais fácil o tratamento, mais curto o tratamento, menos efeitos colaterais. E depois, se é curado, vida normal, né, doutor? Tem que fazer, eu acho que o acompanhamento, Tem claro. que fazer acompanhamento, tem que fazer tudo isso. Sim, se ficar com pouca sequela ou nenhuma, a vida é completamente É. normal. Alguns têm que andar com um pouquinho de forrinho, porque vaza um pouquinho, Uhum, um ou outro com calça plástica quando faz com fralda ou alguma coisa assim, uhum. quando tem uma incontinência maior, Sim. às vezes tem isso, mas a maioria que é descoberto no começo vai ter Uhum. uma vida normal, tu vai andar na rua, não vai saber que ele teve, Tá. pode casar ou continuar casado ou seguir a vida dele da melhor maneira que seja, tendo a vida igual ao outro, sem outras pessoas até notarem que ele teve problema antes, Sim. né. E doutor, para a gente encerrar a entrevista, o Novembro Azul, a gente falou sobre câncer de próstata, mas a gente sabe que é um alerta para todos os homens poderem procurar o seu médico de confiança, fazer os seus exames. O que que você deixaria de recado final, assim, da importância dessa data, mas ao mesmo tempo de saber que o homem tem que procurar o médico o ano inteiro, né. Mas agora, para a gente dar um start e reforçar Sim, isso. tendo algum sintoma, vamos procurar ajuda médica, isso primeira coisa, não tenha dúvida Tá. disso, né. Segunda coisa, sim, chegando nas idades que tem, principalmente câncer de próstata, a partir de 45, 50 anos, procurar principalmente o urologista ou médico de Isso. confiança dele para fazer um check-up, fazer uma avaliação, ver se tem alguma coisa. Às vezes vai ter algum sintoma urológico antes, já um pouquinho de dificuldade para urinar, alguma coisa assim, é importante, né. E principalmente não acreditar na pílula mágica do vizinho, na coisa do vizinho, "ah, eu tomo vitamina, eu não vou ter nada", nada disso, não tem nada, não tem solução mágica, não inventaram, talvez no futuro alguém invente, mas hoje não inventaram e não é o fulano de tal que, tem 10.000 seguidores, 2 milhões de seguidores em qualquer rede Isso. social que vai
que só porque ele tem um monte de seguidor que ele fala a verdade. Não, É. não é. Se ele tem um monte de seguidor e ele fala que todo mundo tá errado, troca o canal porque É. quem tá errado é ele, né. Uhum. A medicina é baseada em evidência, não em eminência, né. Essa pessoa pode ser eminente, mas ela não é melhor do que as outras, né. Uhum. E eu acho que, assim, quebrar esse tabu de que homem não pode reclamar, o homem não, né, não se procura um médico é fraco, se não, porque eu resolvo. Então tentar conversar, né, com familiares, com a sua esposa, enfim, com quem você tiver ali a rede de apoio, porque, precisa quebrar isso. Eu acho que esse preconceito, esse, né, de Esse na verdade é um autopreconceito, né. é, É difícil isso, é difícil. Às vezes a pessoa é criada desde pequeno isso, isso. os mais velhos é mais difícil, as Uhum. pessoas mais novas é um pouco menos difícil, mas não é fácil também. Aham. Mas qualquer ser humano, às vezes sofrendo, que não quer que o outro saiba, tem que quebrar esse tipo de coisa, Isso, tem problema, pede ajuda, isso. né, não dá pra fugir disso, Com né. certeza. Começa em casa, conversa com o parceiro, com a parceira, com o filho, com o irmão, com a mãe, com Isso. quem tiver confiança, né, se não tem confiança num pula para o outro, né, É. e procura o melhor caminho pra descobrir o que é e depois resolver. E seguir uma vida saudável, né, do que a gente E seguir a vida o mais saudável possível, né. Todo mundo deveria fazer exercício físico praticamente todo dia, todo mundo devia tentar não engordar o que conseguisse. Claro que tem gente que é mais difícil, mas dentro da realidade dessa pessoa, ela tem que tentar ser o melhor dela possível, né. Se comparar contigo, não com o outro, porque sempre vai ter um melhor que tu por aí. é. Doutor, muito obrigada pela conversa, né. Eu espero que a gente tenha acendido, né, uma luzinha em algumas pessoas. Se for em uma pessoa já vai estar bom. Já ajudamos alguém então. Já ajudou alguém, e eu tenho certeza disso. E a gente está sempre aberto para receber vocês, Estamos à disposição tá. também, Então, precisando. muito obrigada, doutor. Obrigado. E o Viva Saúde fica por aqui, eu quero agradecer a companhia de vocês. Até o nosso próximo episódio. Até mais.